Muito bem, pessoal, começando aqui mais um módulo de Ciências Sociais. A gente vai falar hoje sobre um tema que ele está sempre em pauta. As pessoas comumente se referem a este fenômeno, mas a gente vai esmiuçar e entender melhor o que é a tal globalização, tá? E aí a gente tem algumas questões introdutórias que a gente vai colocando aqui como pistas analíticas para a gente encontrar ao final dessas duas aulas que compõem esse terceiro módulo de Ciências Sociais. Primeiro, a globalização sendo este grande fenômeno, né? Do que se trata, afinal? O que é globalização? Que é isso que tanto se fala até hoje? Quais são os seus principais efeitos? Como a gente consegue caracterizar esse fenômeno? A gente vai falar um pouco sobre esse mundo tão global, tão hiperconectado, que está em pauta no nosso cotidiano, faz parte dos conteúdos de história, geografia, sociologia, antropologia, filosofia, ciência política. Todo mundo está tentando entender um pouco do que se trata esse tal mundo global, e a gente vai abordar isso agora, tá? Bom, primeira coisa, quais foram as primeiras experiências de globalização que o mundo encontrou, né? Globalização parece um fenômeno contemporâneo. De fato, ele ganha uma escala maior na contemporaneidade, mas ele é um fenômeno que tem uma data bem anterior, tá? Se você for parar para pensar, a rigor, as primeiras experiências de globalização, elas têm como datas ali século XV e XVI. O que aconteceu no mundo naquele período? Isso mesmo, as grandes navegações. O que se tratava ali? Você tinha um mundo eurocêntrico, né, que basicamente era medido pela Europa. Então, havia uma escassez de produtos, de mercadorias e principalmente de matéria-prima, e a Europa precisava expandir esses mercados. As primeiras grandes navegações, elas surgiram com esse intuito, desbravar novos mercados, explorar novos territórios, e aí chegaram-se, né, a esses fenômenos como, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil. Se você for parar para pensar, isso era muito estranho. Do ponto de vista cultural ainda, tá? Imagina aí você ser um nativo brasileiro, ter a dimensão de que o mundo era isso daqui, você nunca teve contato com outros povos de culturas tão diferentes, e de repente pinta lá na sua praia uma caravela gigante com pessoas etnicamente distintas a você, né? Imagino que este fenômeno ele seja como se fosse uma invasão alienígena hoje. Você encontrar, você se deparar com um mundo totalmente diferente, culturalmente diferente, e ainda com grandes tons de violência, né? Esse processo de colonização, por mais que algumas correntes historiográficas tentem pintar isso como algo democrático, bonito, a descoberta, a mistura dos povos, a gente sabe que as colonizações foram processos, sobretudo, de violência e de exploração, né? Inclusive em território brasileiro. Então, a gente pode datar aí as primeiras experiências de globalização entre povos e também entre mercadorias, né? Olha só o tanto que se explorou no Brasil desde o pau-brasil. Tem o açúcar, tem o café, tem o ouro, soja, e aí vai, né? O Brasil segue sendo ainda um país que funciona muito ainda como uma espécie de terreiro de agricultura, né? Que você tem polos aí de produtos de exportação global. Hoje a soja é a grande bola da vez, né? Soja, inclusive, que é exportada sobretudo para servir como ração para porcos na China. Então, o Brasil ainda é um pouco esse terreiro, ainda é um esquema, não é mais aquela monocultura, não é mais o plantation, mas ainda é um celeiro da globalização para o mundo. Obviamente, a globalização de hoje, ela tem um tom e um ritmo muito diferente dessas primeiras experiências das grandes navegações. Hoje, tudo foi extremamente acelerado e o mundo está absolutamente hiperconectado, né? Inclusive, a revolução digital, ela está diretamente ligada a isso, né? Hoje,
A capacidade que você tem de fazer transações ou de ter relações com pessoas de diferentes partes do globo é instantâneo. Hoje o mundo ele vive numa escala de simultaneidade, né? É óbvio que existem ainda lugares descobertos pela rede da banda larga e tudo mais, mas hegemonicamente, predominantemente, a globalização ela funciona nesse sentido da conectividade. Tudo isso foi extremamente acelerado, está no nosso bolso, está na palma da mão, está na nossa cama, está em todo lugar. O mundo ele está em outro patamar de conexão, isso é fato. E aí vem uma das primeiras perguntas relevantes, né? Qual é o tamanho da importância dos estados, né? Esses estados que já tiveram uma preponderância, uma soberania, né? Estados Unidos, União Soviética. Qual é o tamanho de um país, né? Qual é o tamanho de um estado nesse mundo tão pulverizado, onde você tem... Aqui, você pode ver, o meu tênis deve ser de um lugar, o jeans deve ser de outro, a camisa de outro, o brinco de outro lugar, o celular você tem componentes de países diferentes também ali, onde faz a bateria não é o mesmo lugar onde você tem a pintura, não é o mesmo lugar onde desenvolve o software, não é o mesmo lugar onde desenvolveu o 5G. O mundo ele é essa fragmentação. A gente está partindo para o que a gente pode chamar de desterritorialização, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Bom, conceito de globalização. A globalização seria justamente esse conjunto hiperconectado de interações sociais. E aí é importante levar essa noção. Não se trata só de idas e vindas de mercadoria, tá? Quando a gente fala em globalização, a gente não está falando só do dinheiro circulando, da moeda circulando, das mercadorias circulando. A gente está falando da integração das relações sociais, certo? A comunicação, a informação, por exemplo, no ano em que a gente grava essa videoaula aqui, a gente está tendo um conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra, ela é praticamente online. Você consegue ter informações a todo momento sobre o que se passa lá. Como era uma comunicação sobre uma guerra há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos? Como essa informação ela se dissipava numa velocidade diferente. Então, temos uma noção de integração, de pertencimento, de proximidade, que é muito particular desse tempo, tem a ver com o fenômeno da globalização em si e tem muito a ver com a relação com a revolução digital. O mundo ele é hiperconectado. Vocês não sabem onde eu estou gravando essa aula. Será que é na mesma cidade de vocês? Será que é no mesmo país que vocês? Onde eu estou? Né? Pouco importa. Você está em rede. Você está online. Você está hiperconectado. Como você está assistindo isso? Deitado? Sentado? No ônibus? Enquanto almoça? No intervalo do trabalho? O mundo hoje ele tem esse desmembramento espacial, mas também temporal. Você pode, inclusive, pausar essa aula aqui em vários pedaços. Vi 3 minutos agora, vou ter mais 5 agora enquanto espero o ônibus, mais 4 enquanto espero o Uber, mais 10 enquanto ferve a água para eu fazer um macarrão, e assim vai. O tempo, o espaço, tudo isso está sendo picotado e conectado por outras costuras, que são as costuras desse mundo global. Então, a integração, ela não se dá mais de uma forma mecânica, né? Tem o bloco dos países capitalistas, o bloco dos países comunistas. Não, é muito mais plural, heterogêneo, diverso do que, por exemplo, na época da Guerra Fria, que tem pouquíssimo tempo. Tá? Esse é mais ou menos aí um panorama do mundo. E aí você tem esses elementos, né? A deslocalização e a desterritorialização, né? Qual é o local que produz o que você veste? Qual é o local que produz o que você come? Você tem noção disso? Será que vem de um lugar só? Né? Essa ferramenta aí que você está usando para assistir essa videoaula, de onde ela vem? Ou melhor, de quais lugares ela vem? Quantos lugares
precisaram ser juntados para produzir este celular, ou este computador, ou até mesmo a TV que você está utilizando para nos assistir agora nesse conteúdo aqui do Super Enem. Deslocalização. Deslocalização de mercado, inclusive, né? E aí está fora, inclusive, da noção de território. Você pode ter, por exemplo, uma mega corporação que a parte criativa dela está nos Estados Unidos, que a parte de exploração de matéria-prima dela está num país africano, que o polo industrial dela está num país como a China, que o call center dela está na Índia. Isso tranquilamente é um desenho de qualquer corporação gigante hoje, né? O que é uma franquia? Onde está o McDonald's? Quem é o dono daquilo? Onde se localiza? Onde ainda não entrou? Hoje você tem, inclusive, na China. Né? Então, o mundo ele está com raízes difíceis, inclusive, de ser mapeadas. Isso é muito interessante, mas também gera uma dependência global muito grande, tá? A gente estava falando, por exemplo, da guerra entre Rússia e Ucrânia. O que acontece lá, por conta dessa hiperconexão que descrevi anteriormente, tem repercussões aqui. Repercute no preço das coisas, repercute na distribuição do combustível, repercute em algum produto que nós exportássemos para alguma dessas duas nações, repercute para uma série de bloqueios que outros países envolvidos com as partes farão para cada um deles. Então, a globalização, ela é integração, mas ela também pode ser apartação em alguma medida, né? Tudo que acontece no Brasil repercute nos demais países da América do Sul que são dependentes economicamente da gente, tá? O que acontece na Argentina repercute no Brasil também e nos demais países. Esse é um mundo globalizado e essa dependência ela é imediata. Tem uma notícia sobre a eleição nos Estados Unidos. Influencia no preço do petróleo, que influencia na bomba de combustível onde você abastece. Esse mundo ele está assim, hiperconectado, hiperintegrado. Agora, não é só economia. Também funciona assim do ponto de vista cultural. Como assim do ponto de vista cultural? Vamos lá, pensa aí. O cinema, né? O cinema ele é produzido aonde? Os grandes filmes blockbusters que circulam pelo mundo inteiro. Se você for em qualquer sala de cinema da tua cidade, você vai encontrar uns 90%, mais ou menos, aí 80% talvez, dos filmes produzidos pelos Estados Unidos. E talvez uma grande parte deles sejam de um mesmo gênero. Né? As principais salas vão ser ocupadas por aquilo que o mercado absorve melhor. Como, por exemplo, os filmes de super-herói. Né? Hoje, uma criança que foi criada no sertão central cearense, ele provavelmente vai ter muita identificação com o Homem-Aranha, que é um jovem que mora em Nova York, um estudante de uma vida americana. São realidades muito distintas, mas nos aproximam por esses objetos culturais. A gente tem um tópico aqui no Super Enem falando sobre a cultura de massas, que também é um efeito, um resultado e um gerador também dessa globalização do ponto de vista cultural, né? Hoje é cada vez mais comum, você que gosta de futebol, você está andando na rua e você encontra um garoto com a camisa de um time do exterior. Camisa do Real Madrid, camisa do PSG, camisa do Liverpool. Né? A que lugar pertence esse time? Não importa tanto. Passa na minha casa também. Antes eu só conseguia ver os times nacionais, agora eu vejo o futebol internacional, que inclusive é extremamente globalizado. Todos esses grandes times, eles reúnem jogadores de diferentes nacionalidades, de diferentes partes do mundo. Né? O Real Madrid ele não tem só jogadores espanhóis, talvez quase não tenha nenhum. A maioria vem de outros lugares do mundo. Os principais jogadores são croata, um alemão, 2 brasileiros, um francês. Esse é o mundo, né? Isso também exporta cultura. Pega aí o seu tocador de áudio, né? O lugar por onde você escuta música. De onde são essas músicas? São do teu quintal? São da tua cidade?
São do teu país? São músicas de fora? Quantas músicas em língua estrangeira você escuta por semana? E se você escuta música nacional, o quanto ela é influenciada pela música estrangeira? Por exemplo, você gosta de funk? Funk é um gênero musical extremamente popular do país, né? O brasileiro, principalmente, essa cultura mais popular, ela está muito ligada às manifestações do funk e às suas inúmeras derivações. Mas de onde veio o funk? Ele nasceu no Rio de Janeiro? Ele nasceu em São Paulo? Não, o funk ele é uma inspiração direta no movimento hip hop que você encontra nos Estados Unidos. Também um movimento periférico, também um movimento negro, originalmente falando, que contestava contestava o sistema, mas que também falava de amor, também falava de poesia, falava sobre a liberdade do corpo, também tinha uma dimensão de ostentação. A gente não quer só cantar miséria, a gente também quer exaltar o nosso poder, tá? Falava de raça, falava de credo, tudo isso influenciou diretamente esse funk, que tem uma batida específica aqui no Brasil, ou melhor, várias batidas específicas diferentes. As culturas são assim, elas são dinâmicas. Tudo isso é globalização também. Tudo isso é a mistura, é a troca, é a potencialidade. Bom, nem só benesses, tá? Nem só benesses. A globalização também ela traz desafios diferentes. E existem algumas questões que hoje em dia elas não podem mais ser resolvidas por um único Estado, por uma única nação, por um único país. São as chamadas questões globais, os problemas globais. E aí você tem talvez o mais emblemático de todos esses problemas globais seja a questão ambiental, tá? Quem é o responsável hoje pelos problemas do meio ambiente? Você pode ter o país como o Brasil, por exemplo, que ele tem altíssimos índices de queimadas, de desmatamento, de exploração da natureza de forma completamente desregulada, de desmantelamento das instituições que deveriam fiscalizar e punir aqueles que agridem o meio ambiente aqui, um incentivo ao agronegócio também muito desregulamentado com relação a isso, mas o Brasil não é a única parte. A gente tem que resolver a nossa questão, mas as outras sociedades, os outros estados também precisam resolver. Por isso que o que se tem fomentado muito nas questões ambientais desde os anos 90 são os pactos cooperativos, tá? O Acordo de Paris, por exemplo, é um deles. Vamos todos os países aqui nos comprometer a reduzir a emissão de CO2, tá? E isso, inclusive, é muito complicado porque algumas das potências industriais têm fugido do pacto. E isso realmente é extremamente prejudicial à natureza, a responsabilidade é coletiva e o dano também, tá? Com relação ao meio ambiente, gente, se der errado, dá errado para todo mundo, certo? Não tem como também a gente desmembrar a responsabilidade, mas desmembrar o efeito. O efeito ele também é global, o aquecimento global ele é para todos, por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo bem icônico da questão de um problema que seja global. Outro, o tráfico. O tráfico ele também não pode ser explicado dentro de um único país, tá? O tráfico ele tem o território que produz, o território que importa, o território que exporta, o território que funciona como proteção armada, o território consumidor, tá? Tudo isso está envolvido no aspecto da globalização. Tem droga que passa pelo Brasil e chega na Europa, chega nos Estados Unidos, chega na Ásia, na Oceania, em todas as partes do mundo. Então, como se resolve isso? Fechando as fronteiras de um único país, tem uma resolução? Certamente não. Então, esses problemas globais, eles exigem responsabilidades e pactos coletivos, tá? Mesma história lá sobre o Acordo de Paris e a questão do meio ambiente. É preciso que mais de uma nação se envolva nessas questões para tentar resolvê-las. São questões de resoluções simples? Obviamente não.
né? Como você resolve a questão do meio ambiente? Tem vários problemas aí que são difíceis até de você imaginar uma reversibilidade. Então imagina isso ser simples, né? Anda muito longe de ser uma resposta simples. Bom, para resolver questões amplas, talvez você precise ampliar as forças, né? Então, para resolver questões globais, talvez você precise cada vez mais de uma governança, melhor dizendo, global. E aí entram alguns dos principais desejos da humanidade, talvez um dos principais deles seja o sonho, né, pela convivência pacífica. Aquela coisa meio discurso de Miss Universo, né, de buscar a paz mundial. Esse é um desejo, né? Esse é um desejo enquanto humanidade, viver num mundo pacífico, num mundo ordeiro, num mundo ambientalmente justo e correto, onde as pessoas têm um emprego, enfim. Esse é um desejo do mundo. Difícil de alcançar, mas um dos objetivos. O século passado ele foi um século muito duro para a humanidade, né? A gente teve ali 2 guerras que foram sem precedentes. Assim, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram absolutamente devastadoras e elas lançaram desafios para a humanidade. Nessa época das guerras aí, você tinha uma compreensão sobre como manter um mínimo acordo, um mínimo ajustamento entre os países do mundo. E um deles era o chamado sistema de Westfália. O que você tinha nessa noção? Veja só como era um pouco diferente. O principal ali era entender o poder dos estados, tá? Os estados eram encarados como soberano. Não havia nada maior do que a autonomia e do que o poder de um estado nacional. Essa era como funcionava o mundo antes das guerras. Esses estados tinham total autonomia para legislar, tá? Não podia haver influência externa sobre as legislações destes países. O que havia ali são pontos de interseção pelo chamado direito internacional. Em algumas questões, o chamado direito internacional podia orientar sobre a relação entre esses países, mas jamais arbitrar, jamais fazer algo que ferisse a autonomia dos mesmos. Em caso de divergência, a força era um recurso legítimo, tá? Em caso de divergência, a guerra, por exemplo, era uma das formas de resolução desses conflitos e o mundo ele ainda é extremamente bélico nesse aspecto. E um outro ponto, né, que aí já é de uma perspectiva bem mais liberal, é que havia o desejo, né, havia um incentivo de que cada vez menos a gente tivesse intervenções sobre a economia, intervenções sobre a liberdade individual. Então, aí começou-se a fomentar a ideia de que o Estado deveria ter menos poder. Os indivíduos têm mais liberdade, a economia tem mais liberdade para funcionar como algo, digamos, autorregulado. É um embrião do que veio a ser o neoliberalismo posteriormente? Certamente. Não, mas aqui ainda está meio puro ali como uma ideia liberal. Isso você via muito presente no sistema de Westfália. Deu bom? Deu não. Deu ruim, deu péssimo, tá? Veio a Segunda Guerra Mundial, os estados nacionais esbagaçados, a Europa muito fragilizada, algumas nações como os Estados Unidos saíram muito forte no fim do processo, mas não deu certo, tá? Pós Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a criar outros mecanismos em busca de uma regulação global maior, sem tanta intervenção assim. A principal delas foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU hoje tem cerca de 200 países membros afiliados. Ela não tem poder de intervenção, não tem poder de polícia, mas ela serve como esse espaço, digamos assim, de mediação
de conflitos. O principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, né, que é um conselho formado por 10 países, lá onde se decide boa parte dos processos globais do mundo. É respeitado? Nem tanto. Depende da situação. Por exemplo, na ocasião da guerra entre Estados Unidos e Iraque, houve um veto pelo Conselho de Segurança da ONU, mas esse veto ele foi absolutamente ignorado e houve a invasão norte-americana no Iraque do mesmo jeito. Então, é um Conselho de Segurança que pesa mais para alguns lugares do que outros. Tem muitas fragilidades ainda. Nesse bojo aí, né, da ONU e da tentativa de criar esses órgãos globais que constituem essa governança, você tem a OMC, que é uma organização que tenta gerir um pouco essa parte comercial. Você tem a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Você tem a Unicef, que está mais relacionado à questão da criança e da adolescência. Tem a Unesco também, enfim. São vários desses órgãos aí, sem perspectiva de violência, cada um dentro da sua pasta. Esse é um pouco do panorama desse mundo global. Acabou por aqui? Acabou nada. Tem muito mais, mas a gente vai deixar para continuar na nossa próxima videoaula, ok? Não perde, estamos aí, já já a gente continua.